Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Sexta-feira, né? Todo mundo já se preparando para uma folga no final de semana. Mas olha, aqui no nosso programa, aqui na Tarde é Sua, a gente não para. A notícia também não para de chegar, né? Então nós vamos já com a nossa roda da fofoca. Hoje é dia de esvaziar a geladeira ou não, né? A gente nunca sabe quem fica ou quem sai, mas daqui a pouquinho nós vamos fazer tudo isso com o Thiago Rocha, com os bafões do Felipe Campos, os buchichos do Vladimir Alves, já. Vamos para a nossa primeira página, já abrindo o nosso programa, porque o assunto é muito delicado, tá aí também ocupando as páginas, as manchetes dos jornais, que é o tal do Dr. Bumbum, que é uma página policial, inclusive, né? Escrevendo uma página policial nessa história, inclusive, que tem famosos no meio, mas não que pessoas famosas, que artistas, que socialites fossem, na verdade, clientes desse médico que realmente acabou provocando, pelo menos o que está nas manchetes agora, a morte de uma paciente e alguém que foi fazer aquele implante de substância que você sabe, não é? Que é o PMA lá, e que acaba necrosando os tecidos. E esse implante não foi nem feito numa clínica, muito menos num hospital, foi feito numa cobertura, num apartamento lá no Rio de Janeiro, e aí a paciente veio a óbito. Ele estava foragido, a mãe junto, mas os dois já estão presos. E aí é que começa a se desvendar uma série de coisas, inclusive que realmente o alvo dele eram as pessoas famosas, principalmente os artistas. Então, se ele não conseguia como paciente, e um paciente foi comprovadamente o cantor Jorge Aragão, que todo mundo aí ama de paixão, inclusive nós aqui, se ele não conseguia como paciente de verdade, aí ele estava numa academia ou outra, que ele visse um artista, já bolava uma foto e já ia para o Instagram dele, não é? Ele teve fotos, inclusive, se você procurar nas redes sociais, a partir de 2014 já tinha essa estratégia de tentar uma maneira de chegar ao mundo das celebridades para poder, não é, se sentir tão famoso também. Mas olha, ele tem fotos, não é, com o Fabiano, da dupla com César Menotti, e essa foto foi tirada num treino funcional, numa academia. Tem com os galãs de Malhação na época, o Caio Lucas Leão e o Otávio Melo, e o Jorge Aragão, que ele se ofereceu para ajudar o Jorge Aragão a emagrecer e acabou virando de fato um paciente dele. E agora o resultado é isso aqui, olha, como diz a manchete Jornal Extra: acabou a picaretagem, Dr. Bumbum, médico é preso com a mãe na Barra. Denis Furtado alega que paciente que morreu chegou bem ao hospital. Cliente de Brasília conta que perdeu a perna com o médico. E o Dr. Bumbum diz que foi alvo de tiros e fuzil de perseguição. E aqui vem a história do Jorge Aragão. Olha, Denis ofereceu tratamento para Jorge Aragão emagrecer. E aqui dentro, aí tem a página enorme, tá aqui duas versões sobre a morte de paciente. Na delegacia, médico passa informações diferentes das que falou em vídeo, né? Tá aqui ele já preso, e aqui vem a parte, olha, deixa eu ver onde é que tá aqui, que fala do Jorge Aragão, na verdade. Tá aqui, nossa, são duas páginas, né? Tá aqui, olha, falando do Jorge Aragão. Fotos com celebridades. Olha aqui como é essa história. Por isso que o pessoal tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Nas redes sociais, Denis Furtado ostenta, desde 2014, fotografias ao lado de famosos que chama de pacientes. Um deles é Jorge Aragão. O sambista diz que foi abordado pelo médico num restaurante na Barra da Tijuca em 2015, que lhe foi oferecido um tratamento para emagrecer. E aí ele fala, ele reconhece que ele foi mesmo ao consultório dele, não é, no Shopping Danton, uma cobertura, tinha enfermeira, tinha tudo no lugar, inclusive a mãe dele trabalhava lá. Contou o cantor Jorge Aragão que não fez o tratamento em função da idade e de problemas cardíacos. A modelo e ex-nadadora Rebeca Guzmão também aparece em foto com o Dr. Bumbum. Ela admite ter feito uma aplicação de botox com ele em 2014, mas numa clínica em Brasília. E disse, putz, eu já fiz com botox com ele de surpresa. Denis também posou com lutadores de MMA
MMA e de UFC. A modelo Flávia Tamayo, candidata ao título de Miss Bumbum, conta que pagou R$40 mil ao médico pelo mesmo procedimento feito na bancária cuiabana, que é a cliente, a paciente que acabou morrendo com a aplicação da substância, né? Ela diz que quase desistiu após sentir dor e pediu para ser operada numa clínica. O atendimento foi numa mansão em Brasília. E Flávia acrescentou que ambos beberam vinho e espumante antes da cirurgia. Agora me fala, gente, não é por nada não. O que tem na cabeça uma pessoa que vai para um consultório médico, que não é um consultório médico, que é uma cobertura, não é num edifício, não é residencial, e lá não existe realmente uma unidade de terapia intensiva, não é sequer uma clínica para você se submeter a qualquer tipo de procedimento, porque o organismo reage às vezes de maneiras inesperadas. Você vai para um procedimento que já é discutível, não falta informação sobre esses preenchimentos que podem necrosar o corpo humano. A Andressa Urach foi aí, não é? Um exemplo vivo disso, graças a Deus a gente pode falar, exemplo vivo desse tipo de coisa. Isso não ajudou a evitar que outras pessoas passassem por esse tipo de coisa ou quisessem passar também por esse tipo de coisa, porque a informação não falta, gente. Como é que você vai, e aí citando um dos casos mostrados pelo Extra, não é? Para fazer um procedimento e você antes toma vinho com o médico, toma champanhe com o médico. Quer dizer, esse médico com um teor de álcool no corpo, por menor que ele seja, né, vai fazer um procedimento, vai fazer um tratamento numa cliente. Isso não existe, gente. Como é que você pode ser tão liviano e irresponsável a ponto de cair numa história dessa? A ponto de achar que vale a pena colocar a sua saúde, a sua vida em risco por uma questão de centímetros a mais na parte traseira do corpo, qualquer lugar do corpo que seja. Então, não estou transformando as vítimas em réis, não é isso, né? Na verdade, a gente está falando que não falta informação, que tudo que acontece com pessoas do meio artístico vão parar nos jornais, na televisão, quer dizer, serve como alerta e, de repente, ainda tem gente que insiste nisso de uma maneira gritante, porque, puxa vida, um pouquinho de senso crítico, um pouquinho de parafuso no lugar, você vê que você não pode fazer um procedimento com alguém que ingeriu álcool e você junto, né? Nem você estaria apta a fazer esse tipo de coisa, muito menos o médico. Aí vai fazer e é num lugar que não é especializado, que não tem os recursos para qualquer atendimento de emergência, porque alguma surpresa desagradável, alguma intercorrência pode acontecer pelo caminho. E vai fazendo. E são essas pessoas que acabam alimentando esses monstros, né? Que se permitem serem tocadas e de repente perdem a vida, porque cai na lábia de uma figura dessa, porque a vaidade fica mais importante do que a própria vida, gente. O que adianta você ter lá, né, um popozão e tá dentro de um caixão? Quando é que isso vai entrar na cabeça das pessoas, gente? O que é isso? Ninguém pede, né, informação antes, não consulta para ver a reputação do médico, não analisa o local em que você entra e se realmente as coisas correspondem a isso. É o mínimo que a gente pode fazer se você vai se colocar nas mãos de um profissional. Mas não, né? Parece que vale tudo por um pouco daquilo que elas consideram, as pessoas, não estou dizendo especificamente as mulheres, mas do que consideram que é beleza, que possa trazer de alguma maneira um pouco a mais de felicidade para a vida. Só que a vida também pode deixar de existir numa simples aplicação, como foi o que aconteceu com essa pobre bancária aí lá de Cuiabá. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Você não pode entrar num local e isso submeter aí a qualquer tipo de procedimento de intervenção, seja apenas estética, que muita gente acha é leve. Não é. Você não sabe a reação que determinadas substâncias, preenchimentos vão ter no seu organismo. Então, tudo
mundo tem que ser cercado de informação e de segurança para o seu próprio bem-estar, porque senão realmente cai na mão de picaretas, cai na mão de gente duvidosa, de gente que não tem caráter, de gente que é bandida e realmente não está nem aí para a sua vida. É muito triste esse tipo de coisa. Mas, né, estamos aqui. Vladimir Alves com a gente, Tiago Rocha também. Boa tarde, crianças. Boa tarde. E aí, é muito situação triste complicada, isso, né? Gente? Porque claro. aí você vê anônimos e famosos recorrendo a esse tipo de cirurgia que ele diz que é autorizada pela Anvisa. Sim. O que é autorizado pela Anvisa é quando um paciente, por exemplo, por conta de algum medicamento, tem uma lipodistrofia, tem uma perda de gordura no rosto, o médico vai lá e coloca pequenas quantidades para repor aquele espaço, não para aumentar. É corretivo, É corretivo, não é para aumentar o bumbum e sair com aquele bumbum imenso. E o CRM dele foi cassado. Sim. E cabe recurso. Gente, não cabe recurso. Tem que ser cassado definitivamente, porque senão ele vai continuar fazendo vítimas. Claro. Outras pessoas vão morrer. Sim. Não se pode só caçar e ainda caber recurso. Tem que tirar de vez, acabou, obrigado e fim de papo. Porque ó, foi levando até acontecer uma tragédia, né? O nível de tolerância é muito grande Isso nesse não se nosso coloca país. em partes do corpo, não existe usar. Ele falava, olha, promoção, 1 ml por R$150, fazia propagandas nas redes sociais. É um absurdo. É um absurdo. Tiago Rocha. Eu achava que depois de tudo que aconteceu com a Andressa Urach, que a mídia inteira falou exaustivamente sobre os preenchimentos, sobre o PMMA, a agressividade que é esse PMMA que entra no meio do músculo, o plástico, e você não consegue tirar nunca mais. Se você precisar tirar, se necrosar, você tem que tirar parte do músculo. Com o PMMA, ou seja, se você não estava feliz do jeito que estava, vai ficar muito pior, né? Do jeito que pode ficar. Então eu achava que isso as pessoas falam, não, eu não quero mais esse tipo de procedimento. Agora devo admitir também que eu fiquei muito surpreso quando uma pessoa bancária, né, uma pessoa inteligente, uma pessoa que não é alienada. Mínimo de informação, né? Desculpa, gente. Pelo menos um telejornal. Não dá, nem vacina você consegue tomar em casa. Como você vai fazer um procedimento desse agressivo num apartamento? É impossível. É impossível mesmo, viu? Felipe Campos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Olha só, como o próprio Tiago disse, eu acredito assim, nós tivemos uma expansão, principalmente na totalidade dessa história, quando aconteceu tudo o que aconteceu com a Andressa Urach, sim. Mas também me chama mais atenção ainda alguns artistas ainda se prestarem a esse papel. Qualquer coisa que um médico queira aplicar, e, por exemplo, em mim, eu vou querer saber o que é, para que é, o que é, eu quero saber de absolutamente tudo e pesquisar. Sim, claro. Pelo valor, enfim. E aí o que acontece? Eles vão lá, incentivam também, vão lá e fazem e acreditam. Claro, eu acho que ele está completamente errado, ele tem que pagar sim, tem que ir para a cadeia, é um sem vergonha, não gosto dessas histórias, mas eu acho também que os artistas eles têm que pararem também com essas histórias de quando vê um produto mais barato ou uma possibilidade talvez de fazer esses procedimentos, ficarem espertos, viu, Sônia? Com certeza, não só os artistas, como todos, né? Vamos girar. A modelo Flávia Tamayo, candidata ao título de Miss Bumbum, conta que pagou R$40 mil ao médico pelo mesmo procedimento feito na bancária cuiabana, que é a cliente, a paciente, que acabou morrendo com a aplicação da substância, né? Ela diz que quase desistiu após sentir dor e pediu para ser operada numa clínica. O atendimento foi numa mansão em Brasília. E Flávia acrescentou que ambos beberam vinho e espumante antes da cirurgia. Agora me fala, gente, não é por nada não. O que tem na cabeça uma pessoa que vai para um consultório médico, que não é um consultório médico, que é uma cobertura, não é num
num edifício, não é, residencial, e lá não existe realmente uma unidade de terapia intensiva, não é sequer uma clínica para você se submeter a qualquer tipo de procedimento, porque o organismo reage às vezes de maneiras inesperadas. Você vai para um procedimento que já é discutível, não falta informação sobre esses preenchimentos que podem necrosar o corpo humano. A Andressa Urach foi aí, não é? Um exemplo vivo disso, graças a Deus a gente pode falar, exemplo vivo desse tipo de coisa. Isso não ajudou a evitar que outras pessoas passassem por esse tipo de coisa ou quisessem passar também por esse tipo de coisa, porque a informação não falta, gente. Como é que você vai, e aí citando um dos casos mostrados pelo Extra, não é? Para fazer um procedimento e você antes toma vinho com o médico, toma champanhe com o médico. Quer dizer, esse médico com um teor de álcool no corpo, por menor que ele seja, né, vai fazer um procedimento, vai fazer um tratamento numa cliente. Isso não existe, gente. Como é que você pode ser tão liviano e irresponsável a ponto de cair numa história dessa? A ponto de achar que vale a pena colocar a sua saúde, a sua vida em risco por uma questão de centímetros a mais na parte traseira do corpo, qualquer lugar do corpo que seja. Então, não estou transformando as vítimas em réis, não é isso, né? Na verdade, a gente está falando que não falta informação, que tudo que acontece com pessoas do meio artístico vão parar nos jornais, na televisão, quer dizer, serve como alerta e, de repente, ainda tem gente que insiste nisso de uma maneira gritante, porque, puxa vida, um pouquinho de senso crítico, um pouquinho de parafuso no lugar, você vê que você não pode fazer um procedimento com alguém que ingeriu álcool e você junto, né? Nem você estaria apto a fazer esse tipo de coisa, muito menos o médico. Aí vai fazer e é num lugar que não é especializado, que não tem os recursos para qualquer atendimento de emergência, porque alguma surpresa desagradável, alguma intercorrência pode acontecer pelo caminho. E vai fazendo. E são essas pessoas que acabam alimentando esses monstros, né? Que se permitem serem tocadas e de repente perdem a vida, porque cai na lábia de uma figura dessa, porque a vaidade fica mais importante do... Muito boa tarde, Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, sexta-feira, não é? Todo mundo já se preparando para uma folga no final de semana, mas olha, aqui no nosso programa, aqui no Tarde é Sua, a gente não para, a notícia também não para de chegar, né? Então nós vamos já com a nossa roda da fofoca. Hoje é dia de esvaziar a geladeira ou não, né? A gente nunca sabe quem fica ou quem sai, mas daqui a pouquinho nós vamos fazer tudo isso com o Thiago Rocha, com os bafões do Felipe Campos, os buchichos do Vladimir Alves, já. Vamos para a nossa primeira página, já abrindo o nosso programa, porque o assunto é muito delicado, está aí também ocupando as páginas, as manchetes dos jornais, que é o tal do Dr. Bumbum, que é uma página policial, inclusive, né? Escrevendo uma página policial nessa história, inclusive, que tem famosos no meio, mas não que pessoas famosas, que artistas, que socialites fossem, na verdade, clientes desse médico que realmente acabou provocando, pelo menos o que está nas manchetes agora, a morte de uma paciente e alguém que foi fazer aquele implante de substância que você sabe, não é? Que é o PMA lá, e que acaba necrosando os tecidos. E esse implante não foi nem feito numa clínica, muito menos num hospital, foi feito numa cobertura, num apartamento lá no Rio de Janeiro, e aí a paciente veio a óbito. Ele estava foragido, a mãe junto, mas os dois já estão presos. Isso ofereceu tratamento para Jorge Aragão emagrecer. E aqui dentro, aí tem a página enorme, tá aqui duas versões sobre a morte de paciente. Na delegacia, médico passa informações diferentes das que falou em vídeo, né? Tá aqui ele já preso, e aqui vem a parte, olha, deixa eu ver onde é que tá aqui, que fala do Jorge Aragão, na verdade. Tá aqui, nossa, são duas páginas, né? Tá aqui, olha, falando
do Jorge Aragão. Fotos com celebridades. Olha aqui como é essa história. Por isso que o pessoal tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Nas redes sociais, Denis Furtado ostenta, desde 2014, fotografias ao lado de famosos que chama de pacientes. Um deles é Jorge Aragão. O sambista diz que foi abordado pelo médico num restaurante na Barra da Tijuca em 2015, que lhe foi oferecido um tratamento para emagrecer. E aí ele fala, ele reconhece que ele foi mesmo ao consultório dele, não é, no Shopping Danton, uma cobertura, tinha enfermeira, tinha tudo no lugar. Inclusive a mãe dele trabalhava lá. Contou o cantor Jorge Aragão que não fez o tratamento em função da idade e de problemas cardíacos. A modelo e ex-nadadora Rebeca Guzmão também aparece em foto com o Dr. Bumbum. Ela admite ter feito uma aplicação de botox com ele em 2014, mas numa clínica em Brasília. E disse, putz, eu já fiz com botox com ele de surpresa. Denis também posou com lutadores de MMA e de UFC. E aí é que começa a se desvendar uma série de coisas, inclusive que realmente o alvo dele eram as pessoas famosas, principalmente os artistas. Então, se ele não conseguia como paciente, e um paciente foi comprovadamente o cantor Jorge Aragão, que todo mundo aí ama de paixão, inclusive nós aqui, se ele não conseguia como paciente de verdade, aí ele estava numa academia ou outra, que ele visse um artista, já bolava uma foto e já ia para o Instagram dele, não é? Ele teve fotos, inclusive, se você procurar nas redes sociais, a partir de 2014 já tinha essa estratégia de tentar uma maneira de chegar ao mundo das celebridades para poder, não é, se sentir tão famoso também. Mas olha, ele tem fotos, não é, com o Fabiano, da dupla com César Menotti, e essa foto foi tirada num treino funcional, numa academia. Tem a com os galãs de Malhação na época, o Caio Lucas Leão e o Otávio Melo, e o Jorge Aragão, que ele se ofereceu para ajudar o Jorge Aragão a emagrecer e acabou virando de fato um paciente dele. E agora o resultado é isso aqui, olha, como diz a manchete Jornal Extra: acabou a picaretagem, doutor Bumbum, médico é preso com a mãe na Barra. Denis Furtado alega que paciente que morreu chegou bem ao hospital. Cliente de Brasília conta que perdeu a perna com o médico. E o doutor Bumbum diz que foi alvo de tiros e fuzil de perseguição. E aqui vem a história do Jorge Aragão. Olha, Denis